Na semana passada, nós repercutimos uma entrevista de um jovem chamado Pierre, que deu entrevista lá nos Estados Unidos à pastora Renata Vieira. Nessa entrevista que o Pierre concedeu à pastora, ele fez várias acusações graves contra o ex-pastor Felipe Heidrich. Felipe, ele foi casado com a pastora Bianca Toledo e ele foi acusado em 2016 de ter cometido um crime contra o filho da pastora Bianca, entre outras cositas más, que você deve muito bem lembrar. Bom, ele acabou sendo preso, a gente já sabe essa história do Felipe, depois foi absolvido por falta de provas. Mas a denúncia do Pierre colocou luz, jogou luz a uma outra situação, que é exatamente alguns assédios que, segundo o Pierre, o Felipe teria praticado. Esses assédios, no entanto, não teriam acontecido apenas com o Pierre, e nessa semana nós fomos informados que subiu para 6 o número de possíveis vítimas do ex-pastor Felipe Heidrich. Mais 5 jovens já haviam registrado boletim de ocorrência contra o Felipe pelo mesmo crime, pela mesma prática. O modus operandi seria exatamente igual, Ele se aproximava pela rede social e depois de uma conversa que levava alguns dias, ele começava então a pedir imagens, a pedir os chamados nudes, as imagens íntimas. E aí as denúncias são de que não apenas ele pedia essas imagens, como também dirigia a cena do jeito que ele queria. Nós tivemos acesso a alguns prints, não tivemos a autorização para exibi-los aqui, documentos que mostram, por exemplo, cartas desses adolescentes que foram escritas à mão, não cartas, mas um depoimento à mão, levado para a delegacia, ele atestando, confirmando e reafirmando aquilo que teria acontecido com o Felipe Heidrich. Essas denúncias já foram feitas já há um bom tempo, mas como não houve uma grande repercussão, o caso ficou abafado e agora volta à tona depois do depoimento do Pierre. Há também, inclusive, fotografias, não só do Felipe, mas também as imagens que eram enviadas por esses adolescentes para o ex-pastor. Como eu disse, ele costumava dirigir a cena do jeito que ele queria. Faz assim, faz assado, não preciso nem falar aqui, porque você obviamente entende o que estou falando. Pois bem, depois que o Pierre deu essa entrevista nesse podcast, o Felipe se sentiu, obviamente, na obrigação de se manifestar. E assim ele o fez. E ele gravou um vídeo de 1 minuto e publicou em suas redes sociais. A gente vai assistir agora e já eu faço um comentário sobre o que eu achei e quais são as minhas análises a respeito da fala do Felipe. Vamos acompanhar? Queridos, então chegou o meu conhecimento que uma pessoa está falando aí de mim que mandou receber um nudes há muito tempo. Falar é muito fácil, Eu acho que quando você tem que denunciar um crime, você deveria fazê-lo numa delegacia, não num podcast. Mas eu não sei quem é esse ser, e a única coisa que eu sei é que, primeiro, não misture uma coisa com a outra. O processo passado, existe um laudo que diz que a criança nunca foi abusada. Existe um laudo. E diz, inclusive, como ela foi ensinada a fazê-lo. Então, assim, todas as pessoas que tiveram acesso ao processo pediram a minha absolvição, inclusive o Ministério Público. Agora, com relação a esse rapaz, a única coisa que eu tenho a dizer é ou se retrate ou a gente se vê no tribunal, porque todas as medidas legais estão sendo tomadas. E te espero lá. Muito bem, eu tenho comentado com os nossos seguidores sempre aqui, sempre que a gente faz alguma live, alguma coisa, nos nossos boletins e tal, eu falo sobre que a gente precisa sempre ficar atento muito mais ao que não é dito, ao que não é falado, do que aquilo que é dito. E nesse vídeo do Felipe Heidrich aqui, eu não vejo, por exemplo, ele negar categoricamente que nunca tenha trocado imagens com esse rapaz. Ele até chega a dizer que não conhecia, rapidamente, mas ele dedica muito mais tempo, por exemplo, a lembrar do caso Bianca Toledo e dizer que foi absolvido, que o Ministério Público absolveu e etc e tal. Que ele sabe que haverá, pelo menos na opinião pública, uma conexão de uma coisa com a outra. Então ele dedica muito mais tempo a falar sobre isso, nesse 1 minuto de vídeo, para dizer que existem laudos e etc, etc, etc. Então ele se dedica muito mais tempo nesse vídeo para falar sobre esse caso, porque ele sabe exatamente dessa conexão. E aí tem também um modus operandi que é muito comum do Felipe, que é processar, que é ameaçar processar, e está no direito. Não estou aqui também para tirar esse direito dele. Se a pessoa que o acusa sem provas, e o ônus da prova cabe a quem acusa,
Então ele tem o direito, sim, de procurar a justiça e processar o rapaz, né? Agora, e se o rapaz tiver prova? Por outro lado, ele também fala que esse tipo de denúncia não se faz num podcast, se faz num boletim de ocorrência, se faz na polícia. E o rapaz fez. Há um boletim de ocorrência contra o Felipe Radiach que foi registrado pelo Pierre. Então o Pierre, não só o Pierre, mas as outras 5 vítimas, ou 5 supostas vítimas, já registraram um boletim de ocorrência contra ele exatamente pelo suposto mesmo crime. Então, essa de dizer que não, você não pode fazer isso no podcast, tem que fazer na justiça, não é verdade, até porque eu concordo com ele se fosse apenas no podcast. Mas uma vez que você vai na justiça, já vai para a delegacia, já registra o boletim de ocorrência, é preciso que crimes como esse tipo de crime sejam tornados públicos, de forma célere, urgente, sem perda de tempo. E é isso que o Pierre está fazendo. Só lamento que ele esteja fazendo isso apenas agora. Eu não tinha ainda ouvido falar sobre esse caso em relação a especificamente a esse crime que teria sido cometido pelo Felipe Radiach por parte do Felipe contra o Pierre antes dessa entrevista dada agora em 2025. É preciso saber então por que somente agora, né? Porque somente agora. Eu não estou aqui para defender absolutamente ninguém. Eu estou aqui para fazer as perguntas que precisam ser feitas. Cadê as provas? O Pierre precisa apresentar. Porque somente agora o Pierre também precisaria explicar. E eu não vou também estar julgando a vítima pela demora para fazer a denúncia. Existem casos em que alguém só tem coragem de falar sobre um crime que ele foi vítima 30, 40 anos depois. É natural. É natural. Eu só queria ouvir do Pierre uma justificativa. Por que agora, Pierre? Ah, Zé, porque só agora que eu tive coragem. Sabe? Para mim é o suficiente. Para mim é o suficiente. Cada um sabe, né, o que uma situação como essa, o trauma que provoca na sua vida. Ele mesmo fala que procurou um pastor, procurou alguém para aconselhá-lo, para orientá-lo na questão de ordem sexual e deu no que deu. E ele acabou sendo abusado, se sentindo, né, abusado por esse pastor que acabou usando dele para receber fotografias e etc e tal. Então a notícia é, subiram para 6, né? Se você conta com o próprio filho da Bianca Toledo, as supostas vítimas, vai para 7, o número de pessoas, de vítimas que já teriam sido vítimas do Felipe Radiach. Ele não nega categoricamente, o que eu estranhei demais, né? Seria interessante nesse vídeo, se ele é inocente mesmo, no caso do Pierre, falar, não, nunca tive com esse rapaz, jamais faria isso com ele, nunca fiz isso nem com ele, nem com ninguém. Não faz isso, não diz isso, né? Para aqueles que assistiram o vídeo de 1 minuto e ficaram satisfeitos, eu não fiquei porque eu não vi ele negar categoricamente. Eu vi muito mais ele preocupado em que não se fizesse uma conexão com o caso Bianca Toledo, o filho da Bianca, e em processar e dizer que vai processar o rapaz se ele não se retratar, do que efetivamente negar que o tenha feito lá atrás. Bom, a gente só espera que nos próximos dias quem tiver sido vítima do Felipe Radiach nesse sentido também se manifeste. Grave vídeo, registre o boletim de ocorrência. Crimes como esses não podem ficar impunes. Não podem de forma nenhuma. E vamos aguardar para ver o que a justiça vai dizer e o que ela vai fazer em relação a essas graves acusações. Comenta aqui embaixo o que você pensa de tudo isso que a gente leu aqui agora, que a gente falou, do que o próprio Felipe Radiach falou, da forma como ele se defendeu desse caso. Deixa a tua opinião a respeito disso. O que você acha? Você acha que ele tem culpa no cartório? Acha que não? Defenda ele ou deixa o que você quiser aqui nos comentários, é um direito seu. Não sai sem deixar o teu joinha,